Seja bem-vindo por aqui. Essa é a nossa casa, essa é a casa onde nós falamos sobre vida plena, o que nós precisamos fazer, onde nós precisamos evoluir, o que precisamos mexer para ter uma vida plena em todos os sentidos. Essa é a vontade de Deus a meu respeito e a seu respeito. Se você é novo por aqui, meu nome é Andréia Salomão e hoje nós vamos responder, nós vamos buscar essa informação. O que às vezes eu oro tanto e não recebo a resposta? Porque às vezes a bênção não chega, eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso me ajustar. Qual é a posição que eu preciso mexer para avançar e para alcançar o melhor de Deus? Essa é a mensagem de hoje, então vamos ao vídeo. Mas se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva e curta esse vídeo para que cheguem mais pessoas. Vamos lá ao vídeo de hoje. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Vencedor, né? O Senhor, ele é tão claro nessa passagem, assim como eu venci. Olha só que coisa mais linda, né? Jesus venceu, mas ele não é o que era, o que é e o que há de vir. Ele não é o todo-poderoso, o Rei da glória, é tudo isso, mas ele se fez homem para nos ensinar também, não só para nos salvar, mas para nos ensinar como nós vencemos enquanto seres humanos. É muito claro aqui quando ele fala, assim como eu também venci. Então, se você vencer como eu venci, você vai sentar comigo como eu estou assentado com meu Pai. Isso mostra para nós, muito interessante, ontem me caiu assim, sabe aquela compreensão, o rema, né? A gente lê uma passagem tantas vezes e de repente, de tanto você buscar, o que busca encontra, né? O que bate, a porta se abre, aí vem o rema, vem a revelação. Então o Senhor, ele se faz o nosso modelo para que nós saibamos o que fazer para alcançar o que nós buscamos. Quantos de nós aqui busca, né, realizações? Quantos de nós aqui está orando tanto tempo por alguma coisa? Eu espero que você também esteja nisso, né? Que eu também tenho isso, né? Então vamos orando por alguma coisa, e às vezes a gente se questiona, será que Deus quer isso mesmo para mim? Porque eu tenho orado tanto, eu tenho buscado tanto, eu não encontrei ainda aquela bênção que eu procuro, aquele milagre que eu quero, ele não chega. E por que não chega? O que está acontecendo? E às vezes a gente começa a duvidar se realmente nós devemos continuar orando por aquilo ou buscando por aquilo, né? E nós não devemos, na verdade, o comportamento correto não é duvidar. O comportamento correto é entender o que precisa ser ajustado em nós. Eu tenho insistido naquele erro, né, que nós temos falado, Deus não demora, Deus capricha, como se Deus precisasse de tempo, né? Na verdade, nós é que precisamos nos ajustar. Então imagina que nós estamos aqui e nós queremos as bênçãos do Senhor, nós queremos as vitórias nessa terra. Então nós precisamos, às vezes, não estar aqui, mas ajustar o nosso posicionamento e ficar aqui. É essa clareza que nós precisamos ter. Quais são os ajustes que nós precisamos fazer na nossa vida para nos posicionarmos exatamente debaixo da bênção do Senhor? É essa reflexão que nós estamos fazendo essa semana. O que falta em nós? O que nós precisamos ajustar? E nós temos um modelo. Então nós começamos com Apocalipse 3:21, onde diz, assim como eu venci. Se você vencer, você vai ser um vencedor, né? Você vai se assentar comigo. Então tem várias promessas, Apocalipse 2:3 principalmente, que fala, ao vencedor eu darei isso, ao vencedor vai alcançar aquilo. Os nossos sonhos, as nossas metas, o que nós buscamos, que nós chamamos de vitória, normalmente está relacionado a alguns desses pontos aqui, né? Eu vou falar de alguns aqui, pode ser que o senhor esteja um pouco fora disso, mas na maioria das vezes está bem dentro disso. Por exemplo, nós sonhamos com um casamento abençoado, um casamento rico, um casamento próspero, né? O que é um casamento próspero? Um casamento que cresce em respeito, em tudo isso, né? Bom dia. Então, se nós não temos um casamento, ou se nós já temos um casamento, um relacionamento, nós sonhamos com esse casamento nos modelos do Senhor, né? Um casamento abençoado, um casamento de parceria, um casamento de amor. Nós sonhamos, então, isso pode ser alvo. E se você, de repente, você tem filhos, ou se você não tem filhos, as suas orações podem estar baseadas nos filhos. Então, se você não tem, você quer tê-los. Se você já tem, você ora por eles, para que eles alcancem alguma determinada coisa na vida, né? A Elielza falando que estava refletindo sobre isso, o que precisa ajustar. Amiga, então vamos junto nessa reflexão aqui, que Deus me mostrou de uma forma tão clara, então vamos avançar. De repente, seus alvos são de finanças, ou você tem alvos altos, comprar uma casa, de prosperidade financeira, de abundância financeira, pode ser esses aí seus alvos. Saúde.
de você, talvez você esteja orando para emagrecer, para ter um corpo saudável, a mente saudável, as emoções saudáveis, saúde de maneira geral, né? Ou então vida social, de comunidade. Normalmente as nossas orações, elas estão em relação a isso. E muitas vezes, algumas pessoas podem até duvidar que isso seja da vontade de Deus. E deixa eu te falar, é da vontade de Deus. Deus coloca o sonho dele no seu coração. Então aquele sonho que você não esquece, aquilo que você quer muito, é o sonho de Deus em seu coração. E através disso, Deus quer fazer de mim, de você, um vencedor. Então como que nós nos tornamos vencedores? Quando nós ajustamos o nosso comportamento, as nossas atitudes, para alcançar aquilo que Deus colocou no meu e no seu coração. Então os sonhos grandes, sim, eles vêm de Deus. E não é porque não está acontecendo que não é sonho de Deus. É porque nós precisamos fazer esses ajustes, né? Então o spoiler está no versículo 21. Assim como eu venci. Esse é o spoiler da história. Pronto, tudo está resumido aí. Vamos comigo aqui, presta atenção, que é isso que nós vamos ajustar. Jesus diz, como eu venci. Por quê? Porque ele se fez homem. Ele veio na terra, ele viveu como um homem. Então ele venceu. Então o que ele fez para poder vencer? Que ele fala, assim como eu venci. Se você vencer, você vai ter a recompensa. Eu já tive a minha, agora você vai ter a sua. Então Jesus é o modelo. É esse que é o spoiler da história. Jesus é o modelo do tempo que ele viveu na terra. E como então? Como é que funciona isso? Olha só, como era o comportamento de Jesus? O spoiler é esse, é modelar como Jesus fez. E toda modelagem, ela pode ser feita e deve ser feita nos evangelhos. Então quando você pega a história de Jesus, pode ser Mateus, Marcos, João ou Lucas, você pega um desses, ou você pega os três e você fala, agora eu vou ler isso aqui e eu vou modelar como é que Jesus agiu no tempo que ele andou na terra. Os 3 anos de ministério dele, tá todo escrito lá. Então, por exemplo, como Jesus agia quando ele encontrava os fariseus, quando encontrava pessoas que não estava conforme, né, à vontade, à palavra de Deus. Pessoas que se diziam muito boas, mas na verdade não eram muito boas assim, né? Então, os fariseus, saduceus, os religiosos, né? Fariseu e saduceus eram uma espécie de religião. É como se fosse era um grupo religioso, né? Então, quando Jesus encontrava esse povo, que eles eram judeus, de uma seita ou de uma determinada religião, como é que Jesus agia com eles? Jesus agia confrontando. Jesus agia confrontando. Jesus não baixava a cabeça. Era esse o comportamento de Jesus. E nós, como é que nós estamos? Quando nós encontramos alguém que vai contra, alguém que vem falar, que vem te alfinetar, como é que você reage? Você reage com vitimismo e com culpa, ou você reage confrontando? Jesus confrontava, Jesus não tinha medo. Jesus metia o dedo na cara, não estava nem aí. E muitas vezes deu confusão. Mas esse era o jeito de Jesus. Ele não faltava com respeito com ninguém, mas ele não baixava a cabeça para ninguém também. E Jesus tinha esse comportamento e várias vezes ele fez isso com os fariseus e com os saduceus, né? E como que Jesus agia quando ele estava diante de pessoas pobres ou pessoas doentes, ou seja, uma situação ou financeira ou de saúde muito debilitada? Como é que Jesus agia? Quando Jesus agia como agia com leprosos, né? Os leprosos naquela época eram totalmente afastados. Ninguém podia sequer falar com um leproso, porque realmente era uma doença muito contagiosa, muito contagiosa. E as pessoas morriam de lepra. Então, quando alguém estava leproso, já afastava, tirava, né, colocava inclusive no Vale da Sombra da Morte. O Vale da Sombra da Morte, que é falado no Salmo 23, era um lugar onde eram depositados os leprosos. E como é que Jesus agia quando encontrava essas pessoas afastadas da sociedade, à margem da sociedade? Jesus tinha compaixão. Jesus tinha compaixão. Esse é o jeito que nós precisamos lidar, esse coração, ajustar o nosso coração a esse comportamento de compaixão com as pessoas que sofrem, as pessoas que estão numa situação social ou de saúde menor do que a nossa. Você consegue imaginar Jesus fazendo piadinha com alguém? Você consegue imaginar isso? Não, não é possível isso. Então alguém que faz, por exemplo, às vezes acontece isso muito no meio nosso, né? Alguém que está numa situação menor, uma situação mais difícil, e alguém faz piadinha com minorias. Você consegue imaginar Jesus fazendo isso? Não. Então nós vamos modelar o jeito que Jesus fazia quando ele encontrava alguém que tinha uma situação menor, mais difícil, mais desafiadora. Ele sentia com o coração, ele não tinha um discurso, ele sentia, ele chegava ao ponto de abraçar alguém que tivesse uma situação mais difícil, né, mais delicada. E como Jesus, essa aqui é boa, olha só, como Jesus agia quando ele se encontrava com Satanás, né? Como é que ele agia? Ele agia declarando a palavra.
Então, quando Satanás veio encontrar com ele, depois dos 40 dias lá no jejum, né, ele estava no deserto, e Satanás veio encontrar com ele, e confrontou Jesus, e veio e colocou Jesus contra a parede. Jesus levantou e agiu com ele a partir da palavra. Você conhece versículos suficientes para, na hora do desafio, na hora, às vezes até do desespero, na hora da dor, você sente e chora e se sente menor e inferiorizado naquele momento, você se sente vítima, ou você se levanta e você declara a palavra. Você declara, você tem costume de declarar a palavra, você sabe o que a palavra fala de você, você sabe o que vai acontecer no final, né? Como eu citei ontem, né? Você lê o final da Bíblia, você sabe o spoiler final do filme, então você declara quem é você diante de Deus, e você fala quem é você. Quando Satanás vem te perturbar, quando ele vem dizer que você não é tudo isso que você está pensando, que você é fraco, que você não vai vencer, você tem o hábito de declarar a palavra de Deus. Era assim que Jesus agia. Quando Satanás vinha, ou então quando os fariseus também, saduceus, vinham confrontar ele ia para cima, mas proclamando a palavra. Quantas vezes Jesus falava, pois assim está escrito, como está escrito na lei. Ou seja, Jesus, ele conhecia e cria na palavra. E ele falava a palavra com autoridade. É assim que você tem agido diante das dificuldades? Quando alguém vem falar, ou quando simplesmente Satanás sopra no seu ouvido e fala, você não vai conseguir. Você abre a boca de verdade? Não é só pensar não, tá? Jesus abria a boca e ele proclamava, ele declarava a palavra em cima daquela dificuldade, né? E nas pressões, quando o trem ficava feio, quando o negócio esquentava, quando ficava muito difícil tudo, o que Jesus fazia? Orava e jejuava. Você tem tirado um tempo para jejuar? Ah, André, isso não usa mais. Nós estamos no tempo da graça. Enquanto o noivo não vem, nós oramos e jejuamos. Jesus passava às vezes uma noite inteira com o Pai, em intimidade. Orar não é recitar, orar é ter intimidade. É conversar, é falar até esgotar. Jesus orava e jejuava quando a pressão era alta demais. Muitas vezes nós vimos, né, nós lemos Jesus orando e jejuando em situações de muita dificuldade, né? E quando tinha que fazer alguma coisa, por exemplo, tinha que ir para Jerusalém, tinha uma demanda, tinha um trabalho específico, ele era incansável. Ele era incansável. Ele fazia porque sabia que era a missão dele. Começou isso com 12 anos de idade. Ele fez doideira, ele fez loucura, ele foi pro templo com 12 anos de idade, tinha uma demanda ali, ele tinha que discutir ali com aqueles homens. E quando a mãe pergunta, ele fala, mas você não sabia que eu tinha que fazer as coisas do meu pai? Então quando nós descobrimos a nossa missão, nosso propósito, e aquilo ali demanda de nós uma energia, demanda de nós uma dedicação incansavelmente até chegar no final. Esse é um modelo. Eu falei só de algumas coisas, mas você pode pegar muito mais coisas, né? Lendo o Evangelho, né? Com essa visão. Eu sei que você já leu, provavelmente você já conhece, mas quando você pega com vontade de copiar, é isso que faz você se ajustar. Então, se está demorando, se não está acontecendo, é porque nosso comportamento está desajustado com o comportamento do vencedor. Quem é o vencedor? O que já venceu. Apocalipse 3:21, eu venci, assim como eu venci, eu espero que você vença. Olhe o meu modelo, faça como eu fiz, porque ao vencedor eu darei a oportunidade de sentar comigo, junto no meu trono. Esse é o convite para mim e para você. Não baixar a cabeça, não ser vítima da situação, não desanimar, e se desanimar, declara a palavra. Declara com a sua boca a palavra. Declara para o mundo espiritual o que está escrito a seu respeito na palavra de Deus. Sugiro então que você leia de novo, mais uma vez, o Evangelho e vá sublinhando o que fala de você e como é que foi o comportamento do Senhor enquanto Ele andou aqui na terra e como Ele venceu. Nós somos convocados como um grande batalhão do Senhor a vencer junto com Ele. Essa é a nossa reflexão de hoje. Obrigada pela companhia de vocês, obrigada por estar aqui comigo e nós nos vemos amanhã falando ainda mais do comportamento do vencedor. Nós somos convocados como um grande exército a vencer junto com o Senhor Jesus. Obrigada pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser.